Pessoal, esse julgamento da revisão da vida toda aí, enquanto a gente aguarda a solução definitiva lá no STF, eu tenho uma expectativa boa agora, a partir daquela definição de um mês atrás, mais ou menos, do plenário do Supremo, no sentido da prevalência do voto do ministro Marco Aurélio, da consideração do voto do ministro aposentado, que foi favorável à revisão da vida toda, ao julgamento da revisão da vida toda, eu tenho uma certa convicção de que nós teremos a procedência desse julgamento com 6-5 a favor dos aposentados, como aliás já estava definido ali no momento em que o ministro Nunes Marques realiza o pedido de destaque no plenário virtual, naquela manobra, naquele duplo twist carpado lamentável do ministro Nunes Marques, faltando ali 29 minutos para encerrar o plenário virtual, ele pede aquele destaque quando o julgamento já estava definido 6-5 a favor dos aposentados. Mas uma grande questão que vem à tona é: haverá pagamento automático para todos os aposentados caso o Supremo julgue procedente essa demanda? E aí a gente precisa considerar alguns elementos importantes. Em primeiro lugar, pessoal, a gente já tem um dado do INSS, da Procuradoria do INSS, que é um dado que se tornou público já, é público e notório, de que apenas 10% dos aposentados terão vantagens, ou seja, terão efetivamente um ganho com a revisão do seu benefício. Ou seja, 90% dos aposentados, o grande contingente, portanto, não terá benefícios com a aplicação dessa regra que, pelo cômputo daquelas contribuições anteriores a julho de 1994. Então, são pessoas que tinham, antes de julho de 94, salários de contribuição inferiores ao que tiveram depois na sua vida contributiva. Essas pessoas não têm ganho. Realmente só terão ganho com a revisão da vida toda aquelas pessoas que, antes de 1994, tinham salários de contribuição elevados, mais elevados até do que na sequência da sua vida contributiva. Esses terão ganho. Então, a primeira consideração que a gente tem que fazer é essa. Uma segunda consideração que a gente precisa fazer é a diferença entre o pagamento das diferenças decorrentes do julgamento procedente da revisão da vida toda e a própria revisão do cálculo do valor atual das aposentadorias dessas pessoas. São duas questões diferentes: o pagamento das diferenças e a revisão do cálculo. Neste caso, nós temos com bastante clareza que o julgamento procedente da ação da revisão da vida toda vai importar a revisão de cálculo de todos aqueles que ingressaram com a ação em juízo ou que ingressarão no futuro. E o pagamento das diferenças está atrelado diretamente à questão da prescrição. Existe aí uma questão da prescrição que será fundamental à questão das diferenças, do pagamento de diferenças já ultrapassadas, do passado contributivo, do passado destes aposentados do INSS. A gente gravou um vídeo aqui no canal abordando aí a questão da decadência e da prescrição. Eu deixo o link aqui, vou deixar o link na descrição, assim como o link para outros vídeos sobre essa questão da revisão da vida toda que a gente tem gravado aqui no canal. Vou deixar também um card aqui com esse vídeo sobre decadência e prescrição na questão da revisão da vida toda para quem tiver interesse em se aprofundar com mais detalhes. E existe ainda, pessoal, uma terceira consideração que a gente precisa fazer,
que é em relação ao pagamento administrativo ou a própria revisão do benefício administrativa, automática pelo INSS. E nesse ponto, que eu acredito que seja a grande indagação de muitos, a notícia que eu posso lhes dar não é muito boa. Não é muito boa. A minha expectativa é de que não haja, de parte do INSS, essa revisão automática de todas as aposentadorias concedidas e muito menos o pagamento automático de diferenças. Isso não é da tradição do Instituto, do INSS. Eu, na minha vida, como procurador, desde 1998 do INSS, portanto, vai um longo período aí, nunca me deparei com uma situação em que os aposentados e segurados do INSS tivessem ganho numa demanda de repercussão geral e o INSS procedesse a uma revisão automática administrativa da universalidade dos benefícios. Então, com toda certeza, essa questão da revisão das aposentadorias e do pagamento das diferenças decorrentes, ela vai depender, a gente sempre tem dito aqui no canal, do ajuizamento pelo aposentado, pelo segurado do INSS, de uma demanda judicial. Então é muito importante que quem ainda não ajuizou a sua demanda, que procure aí um especialista na sua região, na sua cidade, veja se está naquele universo de 10% dos aposentados que se beneficiariam com a revisão da vida toda e ingresse com essa ação em juízo, até para não sofrer as consequências da decadência e da prescrição. Vou insistir aqui que quem ainda não ajuizou a sua ação, assista esse vídeo que a gente deixou a descrição aqui no link sobre a prescrição e decadência, porque é muito importante. Então, pessoal, eu posso lhes garantir que não haverá esse pagamento automático e essa revisão automática da renda das aposentadorias por parte do INSS.